Olá, como estão todos? Na classe de hoje, nós vamos abordar os artículos em espanhol. Les convido a participar através deste vídeo. En este video nós vamos abordar a articulação dos artículos según su uso y las combinaciones. También las contracciones del español comparado a los casos de la lengua portuguesa. Acá tenemos un diálogo que yo quiero que perciban las palabras que aparecen en negrito, ¿sí? Voy a leer el diálogo y quiero que fiquem atentos a essas partículas que estão em negrito. Os personagens são Don Paco e Juanjo. Buenos días, Juanjo, ¿qué deseas? Buenos días, Don Paco, quiero una botella de leche, 2 barras integrales, un paquete de mantequilla y 200 gramos de tostadas al ajo. Hoy no tenemos las barras integrales, pero tenemos galletas de avena y miel. ¿Quieres probarlas? Están riquísimas. Bueno, entonces dame 400 gramos de esas galletas de avena y sustituya la mantequilla por mermelada, por favor. Aquí está todo. ¿Algo más? Ah, sí, se me olvidaba el queso. Quiero también un buen trozo del manchego corrado. Ya está. ¿Cuánto es? Son 8 euros. Aquí tiene 10. Tu vuelto, Juanjo, 2 euros. Muchas gracias. De nada. Y seguro que mañana me llegan las barras integrales. Hasta luego. Hasta mañana. Pessoal, esse Juanjo, esse personagem, esse nome não é exatamente o nome próprio dele. Aqui embaixo fala o seguinte: alguns nomes e personas sofrem contracção em espanhol, certo? O que nós vamos ver nesse conteúdo. E como é o caso de Juanjo, uma contracção de Juan José ou Juan Jorge. En español, esse apodo é muito frequente, assim como Maribel, que é a junção de Maria Isabel, que formou uma palavra só, né, um apelido só, ou Marisol, que é a junção também de Maria del Sol, como também frequentemente utilizamos no português, a contracção do nome Maria Júlia, que chamamos carinhosamente de Maju, as pessoas que conhecem por Maria Júlia, ou Maria Luísa de Malu, certo? Utilizamos as concreções em espanhol e nem sabemos, nem nos damos conta que é a junção, a união de duas palavras que se formam uma só, que nesse caso com nomes próprios damos o nome de contracção. E no espanhol nós vamos ver dois tipos de artigos, os artigos definidos ou determinados e os artigos indefinidos e indeterminados, certo? Os definidos, eles são aqueles que se referem a algo conhecido, algo que já foi mencionado. E os indeterminados ou indefinidos são aqueles que utilizamos para algo desconhecido ou indeterminado ou que não tenha sido mencionado anteriormente. Aqui eu tenho 2 exemplos que diz o seguinte: esta es la biblioteca del libro. A biblioteca, el libro que a professora nos ha sugerido. E no exemplo do determinado nós temos: estou buscando um bom livro para regalar-lhe a minha irmã. Eu não especifico que tipo de livro é esse, certo? Por isso que eu utilizei o artigo indefinido. Temos a tabela dos artigos, tanto definido quanto indefinido, que vocês bem podem ver. Temos singular e plural, masculino e feminino. Temos o artigo lo, mas nesse momento nós não vamos adentrar tanto na sua explanação. Nós vamos deixar para outro momento, outra aula, que é bem mais amplo.
Só quero que nesse momento vocês saibam que o artículo neutro lo, ele não é utilizado substantivo. Nesse momento nós vamos trabalhar com artigos que utilizamos com substantivos, tá bom? Dê uma olhada na tabela e se familiarize aí com os artigos, tanto os definidos quanto indefinidos, que devem concordar com o substantivo em grau e número. O número tem que ser singular ou plural e o gênero, que tem que ser feminino e masculino. Aqui existem regras de uso, certo? Em algumas situações, vocês vão se deparar com palavras no feminino que está utilizando um artigo masculino. Só que, nesse caso, só vai acontecer se a palavra iniciar com a vogal A ou ATA. Nesse caso, utilizamos um artigo masculino no singular. A palavra está no plural, o artigo feminino volta ao seu uso inicial, tá bom? Aqui temos la dependiente de la librería es un hada. Hada, nesse caso, no português, seria fada. Então, como iniciou com ATA, eu utilizei automaticamente o artigo masculino um. E no próximo exemplo, eu tenho el agua se acabou em seguida. Água, no português, é um substantivo feminino, porém no espanhol iniciou com A e eu preciso, pela regra de eufonia, que seria a regra de tornar o som das palavras pronunciadas mais agradável, eu vou utilizar o artigo masculino ele, certo? Essa regra acontece somente e unicamente quando a minha palavra começa com A ou HA. Aqui, quando está no plural, o artigo feminino, ele volta a ser utilizado, só que no plural. Temos aí, olha, las dependientes de la librería eran unas hadas e las aguas eram revueltas. As águas eram calientes e assim por diante, certo? Nesse exemplo de baixo, nós temos la H não tem sonido em espanhol. La H, eu utilizei esse artigo feminino diante de uma palavra que começa com ATA, porque eu estou me referindo, gente, ao nome da letra J no alfabeto espanhol, certo? Como bem diz aí em cima, se utiliza o artículo em feminino delante de nome de letra, ou seja, la H é a letra J no espanhol. Por isso que eu utilizei esse artigo aí, embora começou com ATA, porque eu estou tratando do nome da letra J do alfabeto espanhol. Todas as letras do alfabeto são femininas, la A, la B, la C, la D, la J, certo? Aqui já falei da regra de eufonia, que é o que torna agradável o som das palavras quando são pronunciadas, por isso que se faz necessário utilizar o artigo masculino diante de uma palavra que começa com A ou ATA, para tornar mais agradável o som das palavras. Aqui eu tenho casos de uso de artículos, que podem ser utilizados com nomes de mares, oceanos, com apodos, que são os apelidos, e não se usa salvo em casos especiais diante de nome de países, continentes, certo? Aqui, excepciones do uso de artículos diante do nome de pessoa. Eu posso utilizar diante do nome de uma pessoa quando for se referindo à família, Los González, Los Silva, Los Nascimento, quando forma parte do nome, El Salvador, delante de formas de tratamento, Senhor e El Don. Aqui diz, Don e Senhor são formas de tratamento, pero Don se utiliza com o nome e Senhor com o apelido. Esse apelido aí, pessoal, não é o nosso apelido no português, tá bom? Que fique claro, apelido é sobrenome, tipo Glênia Borges. Borges é meu apelido.
E apodo é o apelido em espanhol, tipo Maju. Las contracciones. Como eu falei da contracção do nome Maria Júlia para Maju, então a contracção em espanhol seria justamente isso, a união de duas palavras para formar uma terceira palavra. Nesse caso, no espanhol temos dois tipos, diferente do português que existem vários. No espanhol só existem dois, que são al e del, tá bom? Vamos ver como se forma. A formação dessas contracções são muito simples, porque temos a união de uma preposição a mais um artigo masculino, ele. Esta noche fui al cine. La contracción del es la formación de una preposición de más un artículo masculino, el. Este juguete es del chico. Ao equivale ao nosso ao em português. E o del equivale ao nosso do em português. Certo? Mas assim, embora seja distinta do português, porque no espanhol o al é uma contracção, é a união de duas palavras. E no português é a combinação, certo? Combinação de duas vogais, a mais o. Aí aqui diz o seguinte: contracção é a união de duas palavras, aquilo que eu vou repetindo dos slides anteriores, a união de duas palavras que formam uma terceira, tá bom? Aqui fala também do uso do artigo para não confundir com o pronome pessoal ele. Tem a mesma pronúncia, o que são diferentes é que um vem com acento. Não devemos confundir. Ele com acento é pronome pessoal e ele sem acento é artículo definido. Como bem mostra o exemplo, ele é o dueño del perro rabioso. Ele é o dono do cachorro raivoso. Aqui nesse segundo tópico fala sobre o artículo neutro. Lembra lá no início que eu vou deixar uma aula exclusiva para esse conteúdo, então não vamos adentrar tanto nesses termos agora. Só a única coisa que vocês precisam saber no momento é que o artículo neutro ele não pode jamais ser utilizado com nenhum tipo de substantivo. Pessoal, é isso. Graças por tudo e hasta a próxima classe.